Queridos irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 19, versículo de número 30. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, descrito por João, capítulo de número 19, versículo de número 30, nós iremos ler nesta noite, mas enquanto os irmãos ainda localizam esse texto, eu quero ser grato ao bom Deus pela alegria de estar nesta igreja pela primeira vez. Éramos para estar em uma outra data, mas aprove a Deus hoje nos permitir aqui estar, e eu louvo a Deus pela vida do Fabrício, que nos fez o contato, e pela liberdade do pastor Tiago de aqui estar nesse altar. Eu sou do Ministério de Perus, Assembleia de Deus Ministério de Perus, em Caieiras. Minha esposa e meu filho estão lá, e hoje eu vim só, mas eles mandaram a paz aos irmãos. Amém? Quantos acharam João capítulo 19, versículo 30, diga: eu vou morar no céu? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos ler todos juntos, verso 30, no já. 1, 2, já. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Tome seu assento. Queridos, antes de eu entrar à exposição desse texto, com a liberdade do pastor que foi me dada, ao final desse culto eu trouxe comigo um material lá fora. Se você puder, claro, abençoe a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu sei que está frio, e eu sei que essa noite vai fazer frio, e eu sei que amanhã cedo você não irá na padaria, então eu já adiantei o seu lado e trouxe uns pães caseiros que minha mãe fez. Hoje eu ia trazer mais, mas quando saiu a fornada eu tive que comer um, e aí eu trouxe menos, mas você pode abençoar a minha vida. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado, e você vai receber uma bênção de Deus agora. Olhasse para essa pessoa do seu lado e dissesse assim: meu irmão, está fraco. Não, você tem que dizer forte, senão você não ganha a bênção. Diga: meu irmão, compra um pão para mim. Só quem recebe essa bênção, diga amém. Você pode dar glória a Deus por isso? Coisa boa do céu. Glória a Deus, glória a Deus. Falar de comer com crente é na certa. Queridos, esse texto que nós fizemos menção, o capítulo 19 de João, ele denota uma tratativa a respeito do momento mais importante da Bíblia Sagrada e da humanidade. O versículo de número 30, esse brado que Jesus dá na cruz, essa fala do está consumado, esse momento da cruz e ressurreição também, é o momento mais importante de toda a história da humanidade. Você sabe que a cruz de Cristo é o que divide a história entre antes e depois. Jesus, ele é o marco central, se não também o centro de todas as coisas. O João, o evangelista, ele escreveu que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que fora feito se fez. Esse Jesus, a qual nós vivemos por ele, para ele, tudo que temos que veio dele, ele entregou a sua vida por nós. Pregar a respeito da cruz é pregar algo que nós já sabemos, mas tem hora que nós precisamos lembrar algumas coisas, porque afinal de contas a história da cruz, ela reserva para a minha vida e para a sua, amantes da palavra do Senhor, preciosidades que ora passam desapercebidos pelos nossos olhos. Por exemplo, se você pegar para estudar somente o que Jesus falou no alto da cruz, você terá 7 lições preciosas para a sua vida. As falas de Cristo do alto da cruz. Se você pegar para estudar a história da cruz de ponta a ponta, você vai tirar lições para o seu ano e para a sua vida. Mas hoje eu quero reservar o meu tempo em rápidos pontos para te apresentar essa história.
Mas antes de tudo, nós precisamos fazer uma pergunta, e essa pergunta soa de suma importância para entendermos a cruz. A primeira pergunta que precisamos fazer para entender o mistério da cruz é: quem que levou Jesus para a cruz? Quem que colocou Jesus no alto daquela cruz? A primeira pergunta que precisa ser feita para nós aqui hoje é: quem levou Jesus para a cruz? Essa pergunta possui 3 respostas, pelo menos. A primeira resposta sobre quem levou Jesus para a cruz se chama Mailon, se chama o seu nome. Eu e você, o ser humano, fomos quem colocou Jesus no alto da cruz. Ele esteve ali por causa dos meus pecados. Ele esteve ali por causa dos seus pecados. Ele esteve ali por causa dos nossos pecados. Afinal de contas, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando vamos para 1 de Pedro 2:24, diz que ele levando em seu corpo o nosso pecado. Então quem colocou Jesus na cruz, Mailon? Eu. Quem colocou Jesus na cruz, Mailon? Você. Quem colocou Jesus na cruz, Mailon? Todos nós que aqui estamos. Ele esteve ali por nós. Segunda resposta para esta pergunta: quem levou Jesus para a cruz, Mailon? Ele próprio. Ele não esteve ali forçado. Ele foi um ato voluntário. Ele se entregou por nós. Ninguém o obrigou, o coagiu, o forçou a ali estar. Quando você olha João capítulo 10, versículo 17 e 18, o texto diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. O que Jesus está dizendo é: eu estou aqui porque eu quero, eu vou para a cruz porque eu quero, não estou sendo obrigado. Mailon, quem levou Jesus para a cruz? O ser humano, ele próprio. Mas tem uma terceira resposta. Qual? Quem levou Jesus para a cruz, Mailon? O Deus, o nosso Senhor, o Criador, o Deus Pai. Afinal de contas, Romanos 8:32 diz que aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Texto áureo do Evangelho, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele foi para a cruz por mim, por você, por um ato voluntário e por obediência ao Pai. Quando ele estava ali no alto da cruz, ele nos ensinou muitas coisas, e eu quero pregar aos irmãos aqui rapidamente, no horário que eu tenho e sendo obediente a ele, sobre os feitos de Cristo na cruz. A primeira lição que nós podemos aprender com Cristo na cruz, a primeira lição que nós podemos extrair da cruz, não foi nada que Jesus falou. A primeira lição que nós temos na cruz, não foi nada que Jesus fez. A primeira lição que nós temos na cruz, não foi nada que Pedro, que Tiago, que Mateus, que alguém dos seus discípulos fez. Na verdade, a primeira lição que nós temos para aprender foi sobre o que o sistema romano, os soldados, para não dizer o sistema mundano, fez sobre Cristo. Porque quando você olha para Cristo na cruz, ele não era o único crucificado ali. Junto de Jesus havia 2 malfeitores, um estava à sua esquerda, outro estava à sua destra, e Jesus estava no centro. Eu parei para imaginar como que foi essa separação das 3 cruzes que foram colocados no alto daquele monte, como que foi o momento para reservar ali,
Porque você pensa que Jesus estava no alto da cruz à toa, por um sorteio, ou eles não pensaram, não, vamos colocar cada um aí, foi sorteado. Não, ali foi calculado, ali foi preciso, ali tinha um porquê. Jesus não estava na cruz à toa. Aos olhos e ao pensamento dos soldados, eles estavam dizendo: vamos colocar Jesus na cruz do meio, para enfatizar a vergonha, porque a cruz não é honra, a cruz é vergonha, a cruz não dá fama, a cruz traz para você um destaque negativo. Eles colocaram Jesus bem no centro, porque estando no centro, toda a evidência está nele, toda a notoriedade está nele, quem vai chamar a atenção é ele. Então colocavam Jesus na cruz do meio, para que ele fosse o foco da vergonha, para que ele fosse o foco da vergonha, para que ele fosse o foco da vergonha. Os soldados, separando a cruz, diziam: essa é de um malfeitor, essa é de outro, mas a do meio, a do destaque, a central, vai ser de Jesus. Ele não diz que ele é o Criador, ele não diz que ele é o centro, ele não é quem opera milagre, então ele vai ter um lugar de honra aqui na cruz, ele vai para o meio. Na cabeça dos soldados estavam envergonhando Jesus, mas mal sabia que aí já era um plano de Deus. Qual, Mylon? Colocar Jesus no centro, porque enquanto o sistema mundano dizia: estamos envergonhando, o céu estava dizendo: não, vocês estão colocando ele onde é o lugar dele. Oh, glória! Eles estão colocando, o retorno estava ótimo, eles estão colocando Jesus no centro, porque o centro é e sempre será o lugar de Jesus. O maior das lições que podemos aprender é onde que é o lugar de Jesus. O lugar de Jesus afastados, escondidos. Não, o lugar de Jesus é no meio, é no centro, é em evidência. A cruz nos ensina para nós que nós devemos colocar Jesus no centro de tudo. Se no momento de maior vergonha ele estava no centro, porque no momento de maior honra ele também não vai estar. O problema é que a nossa vida tem sido uma vida onde tudo tem sido o centro, menos o centro tem estado no lugar dele. A maior verdade é que temos colocado tantas coisas no centro, e mal sabemos que estamos ocupando um lugar que já era para ser ocupado por ele. O centro da minha vida, o centro da sua vida, o centro da minha casa, o centro da sua casa, o centro do meu ministério, o centro do seu ministério, o centro do meu casamento, o centro do seu casamento, o centro do meu sonho, o centro dos seus sonhos, tem um que se chama o dono desse lugar, e esse é Jesus. Sabe por quê, minhas irmãs queridas e meus irmãos? Tem muitos casamentos terminando em divórcio, porque Jesus não está no centro. Sabe por que tem muitos sonhos descendo pelo ralo? Porque Jesus não está no centro. Sabe por que tem muitos ministérios indo a naufrágio? Porque Jesus não está no centro. Mas hoje eu vim te alertar, abrir teus olhos e te convocar a voltar a colocar Jesus no lugar dele. Então hoje, quando chegar na tua casa, diga: Jesus, toma teu lugar. Quando for dobrar teu joelho, diga: Jesus, toma teu lugar. A minha vida, o Senhor é no centro. Na minha casa, o Senhor é no centro. Na criação dos meus filhos, o Senhor é o centro. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Ele é o centro de todas as coisas. Jesus tem que ser o centro. Esse Cristo no alto da cruz, após ser colocado ali, pendurado ali, pregado ali, ele vai falar algo. A primeira fala de Jesus na cruz é algo muito interessante de se olhar, porque quando nós olhamos para ele no alto da cruz, ele está pendurado, e ele pendurado, há uma multidão abaixo dele, e essa multidão que está abaixo dele, está olhando para ele, e está dizendo: não é esse
que disse que iria derribar o templo e 3 dias tornar a edificar. Não é esse que operou milagres, sinais, prodígios, maravilhas, que ressuscitou, que curou, que visitou, que fez tantas coisas. Não é esse. Agora, desça daí. Agora, saia daí. Agora, desça daí. Jesus, ele não vai trocar uma palavra sequer com eles. Eles estão abaixo. Jesus vai olhar para o Pai. Jesus vai olhar para Deus. Jesus vai olhar para o Criador. E vai dizer: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Cristo vai nos ensinar sobre o perdão. Mylon, o que é perdoar? Perdoar é você olhar para a ferida e não sentir mais dor de quem te feriu. Perdoar é você olhar para quem te feriu e não sentir mais a dor da ferida que te causou. Existe uma frase que gravou-a em meu coração: se um homem mau te feriu, perdoe-lhe, para que não haja 2 homens maus sobre a face da terra. Se um homem mau te feriu, perdoe-lhe, para que não haja 2 homens maus sobre a face da terra. A maior da verdade dos dias em que vivemos é que nós estamos vivendo dias onde o perdão não existe mais. Nós vivemos dias onde pai não perdoa filho, filho não perdoa mãe, mãe não perdoa esposo, e vive uma guerra. Amigo não perdoa outro, pastor não perdoa ovelha, ovelha não perdoa líder, ninguém se perdoa mais. Deixa o tempo resolver. Mas nós esquecemos que o maior beneficiado entre a guerra do ferido e do que feriu é quem perdoa. Perdoar é esquecer. Perdoar é abandonar. Perdoar é passar o tempo e nunca mais tornar no assunto daquilo que foi um dia. O problema é que o perdão acabou. Mas Jesus, ele nos ensina: precisamos perdoar. Eu tenho um amigo que canta e canta muito. Canta, e quando canta, a glória desce na igreja. E eu olhando para ele, vivendo uma vida na itinerância. E sabe aquela pessoa que você olha, tem chamada, tem dom, tem talento, tem uma vida com Deus, mas falta algo para romper as fronteiras, falta algo para o seu nome ser soprado. E eu olhando para ele, e faltava algo. E eu um dia conversando com ele, saindo de uma agenda onde eu preguei, ele cantou. E indo para casa, eu olhei para ele e disse: por que, o que está travando a sua chamada? Me diga o que está travando. Existe algo que você precisa fazer e você não está fazendo. Me diga o que é. Me diga o que é. E ele falou: Mylon, eu tenho um irmão mais velho do que eu, 1 ano e pouco. E nós crescemos juntos. Mas quando ele tornou a sua adolescência, ele se declarou homossexual. E eu não aceitei isso e nunca mais falei com ele. Já fazem mais de 15 anos que eu vivo na mesma casa que ele, mas não troco uma palavra sequer com ele. Eu falei: por mais que você não concorde com os atos dele, nunca se esqueça, é seu irmão, e você precisa perdoar. O que falta para você é perdoar. Mas Mylon, é ele que está no erro, mas é você que não está entendendo que ele é teu irmão e é uma alma. Perdoa, 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 perdoa. Aí Deus me trouxe hoje aqui para dizer para alguém: perdoe. Tem bênçãos que estão retidas no mundo espiritual. Não é porque você não ora, não é porque você não jejua, não é porque você não dizima, não é porque você não oferta, é porque você não perdoa. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: perdoa. Eita Jesus, perdoa. Oh meu Deus, Jesus no alto da cruz. E eu caminho para encerrar. Ele estava ali. Ele não fala com a multidão, ele fala com o Pai. Só que agora começa-se um diálogo na cruz, um diálogo dos pendurados. É tão interessante. O que está na esquerda de Cristo está olhando para Cristo, vendo que estão falando de Cristo. Sobre a cabeça dele uma placa: Rei.
sabendo quem ele é, porque todos sabiam, e dizendo para ele: tira-nos daqui e devolva para a nossa casa. Tira-nos daqui e nos devolva para o chão, para a terra, para a nossa família. Aqui denota como que nós olhamos para Cristo, porque aqui representa bem os 50% da igreja, dos dois lados. Um olha para Cristo com interesse na terra, porque, meu pastor, com todo respeito, tem pessoas que olham para Cristo não com interesse no céu. Tem pessoas que olham para Cristo com interesse na terra. A fama, a glória, a honra, a riqueza, isso é bom, mas eu não devo olhar para a cruz para olhar para a terra, porque isso é diminuir a cruz. Esse que está na esquerda, ele está olhando para Cristo e está dizendo: devolva para a minha casa, me devolva para a minha família, me devolva para a minha casa, me devolva para a terra, me devolva para lá. Interessante é que Jesus, ele não troca uma sílaba, uma vogal, uma palavra, uma frase com esse da esquerda, porque eu vou dizer algo, nota de rodapé: quem olha para Cristo com interesse na terra vive silêncio de Deus. Quem olha para Cristo com interesse na terra vive silêncio de Deus. Quem olha para Cristo com interesse na terra vive silêncio de Deus. O da esquerda não ouve a voz dele, porque ele estava olhando para ele para olhar para a terra. Mas o que está na direita, ele olha para o que está na esquerda e diz assim: não temes tu a Deus, estando na mesma condenação e na mesma situação, porque eu e você pecado cometemos, para que está, mas ele não. Aí agora ele olha para a placa, e na placa está escrito rei, e ele diz: se ele é rei, ele tem um reino, e se ele tem um reino, lembra de mim. Quando entrares no paraíso. O que é interessante é que o da esquerda olha para ele com interesse na terra, o da direita olha para ele com interesse no céu. A pergunta que fica é: como que você tem olhado para Cristo? Mylon, eu tenho buscado nele respostas aqui na terra. Tá certo, tem que buscar. Nós temos que ter as nossas queixas diante dele, mas nós não podemos nos esquecer que o maior benefício que ele nos dá não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é promoção, não é mansão, não. O maior benefício que ele nos dá é uma morada que nos aguarda, é o céu que nos... O que é interessante é o que Jesus responde, porque enquanto quem olha para a terra vive silêncio, quem olha para o céu vive o imediato dele. Ele olha para ele e diz: hoje mesmo. Oh, glória a Deus. Ele não diz em dezembro, ele não diz depois das eleições, ele olha para ele e diz: hoje mesmo. Eu queria que você levantasse a tua mão direita, se você tem mão direita para levantar, porque tem uma palavra que borbulha no meu coração para dizer para homens, mulheres, jovens e a igreja do Senhor, porque Ele está me dizendo: se o seu foco é o céu, se você olha para o céu, fica sossegado, porque hoje mesmo eu resolvo o teu problema, hoje mesmo eu trabalho ao teu favor. Cristo não procrastina. Ele não deixa para amanhã o que tem que fazer hoje. Ele faz hoje, opera hoje, trabalha hoje, livra hoje, salva hoje, cura hoje, enche hoje. Eu estou profetizando para alguém aqui. Ele não vai te abençoar na segunda-feira, é hoje. Você não vai sair daqui sem a bênção dele, porque ele reservou hoje, dia 3 de maio de 2026, é o dia que o céu tem reservado para a sua vida. Se você tem olhado com seus olhos para cima, se você tem o pé na terra, mas o coração e a mente no céu, fica sossegado. Hoje mesmo ele entra na tua casa, hoje mesmo ele toma tuas feridas, hoje mesmo ele entra no teu casamento, hoje mesmo ele visita a tua necessidade. Oh, glória. Cristo, ele está aqui. Ele não responde à multidão, ele não responde o da esquerda,
Ele fala com o da direita, mas agora ele encerra os diálogos. Agora ele vai olhar para o Pai e vai fazer-lhe uma pergunta. Quando Mateus 27:46, ele questiona Deus com uma pergunta. E qual que é a pergunta que ele faz? Meu Deus, por que me desamparaste? Ele vai fazer um questionamento. Quando ele diz, Deus, meu Deus, meu Deus, por quê me desamparaste? Eu parei para analisar esse texto, pastor Tiago, Fabrício, e quando eu analisava, criou-se uma questão dentro de mim. Porque a questão que me cabe é, por que ele está interrogando, porque você vê, é uma interrogação, uma pergunta, por que ele está questionando ao Pai sobre um desamparo? A ideia que me pontua é, parece que é uma pessoa, um ser, parece que Jesus, ele está assim, o Senhor mandou eu vim, só que agora eu estou desamparado. O desamparo dá a ideia de alguém que esperava um socorro e o socorro não veio. Dá a ideia de alguém que esperava uma ajuda e a ajuda não veio. A questão que me pontua aqui ao parecer é que ele está questionando. Ele está indagando. Ele está de certa forma até reclamando. Mas aí eu fui ler Isaías, e Isaías pontua dizendo que ele, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro e não abriu a boca para reclamar em momento algum. Aí eu caí numa questão. Eu falei, está reclamando ou não está? Está questionando ou não está? Está murmurando ou não está? O que ele está fazendo? Para entender o que Jesus está fazendo, é necessário eu entender qual é o contexto, e eu encerro aqui. O contexto dele é um contexto onde, nas sinagogas, a qual eram as igrejas da época, se cantavam salmos nas reuniões. Eles louvavam a Deus com salmos. E aí a pergunta que me coube é, o que isso tem a ver, Milo? O que tem a ver? É que ele está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está dizendo isso da boca para fora, porque ele nunca falou palavras em vão. O que ele está fazendo? Ele está cantando um salmo. Ele está citando o Salmo 22:1. Quando o salmista, ele olha para Deus e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mais para frente, você vai ver ele em Lucas 23:46, dizendo, Pai, nas tuas mãos eu encomendo, eu entrego o meu espírito. Desistência. Não! Ele está citando Salmo 31:5, quando o salmista diz, Deus, nas tuas mãos eu encomendo o meu espírito. A questão é, se ele não está reclamando, o que ele está fazendo? Cantando. Se ele está cantando, o que ele está fazendo? Adorando. Mas aí que me encanta. Porque esse Jesus, ele não está igual você, moça, rapaz, senhora, senhorita, senhores. Ele não está igual você, com o seu cabelo adornado, sua veste arrumada, perfumado, banhado. Não! Esse Jesus está pernoitado, sem dormir, ferido. Esse Jesus está febril, ao extremo, ao ponto do seu suor se transformar em sangue. As suas feridas davam para se ver os ossos. Ele apanhou uma noite toda, está com uma coroa de espinha na cabeça. Esse homem está com os seus punhos cravados. E os desenhos animados me ensinaram que Jesus estava assim. A católica ensinou que Jesus estava assim. Jesus nunca esteve assim. Jesus estava assim. Porque uma vez que seus punhos eram cravados, seus pés eram cravados, a morte da cruz não era uma morte por queimadura, não era uma morte por qualquer outra coisa que não seja asfixia. Porque o seu tórax abria, e você vai entender onde eu chego. Então esse homem está pernoitado, ferido, suando, febril,
machucado, está assim. E ele não está em qualquer madeira, feito numa marcenaria, passado um verniz lisinho, igual o guarda-roupa da sua casa. Ele está numa madeira arrancado de árvores. Quer ver? Quem aqui já teve um fiapinho de madeira no dedo, levanta a mão. Quem aqui já chorou por isso, levanta a mão. Agora pensa nesse homem com o seu corpo despido, sangrando, ferido, pregado, suando, febril, e ainda numa madeira cheio de fiapos. E esse homem, para buscar ar, para respirar, ele tinha que se levantar arrastando suas costas nessa madeira, para pegar ar, para sobreviver. Mas quando ele subia para pegar ar, ele não reclamava, ele não murmurava, ele cantava um hino. Aí agora imagina alguém olhando essa cena e dizendo: como pode, ferido como está, machucado como está, sangrando como está, ainda encontrar força para adorar. Aí tem alguém que está aqui hoje, está banhado, perfumado, roupa nova, e não abriu a boca para dar glória a Deus. Sendo que o meu Jesus me ensinou que independente das dores, das feridas, do seu estado emocional, físico e psicológico, ainda existe motivo para adorar a Deus. Esse homem, Judas traiu, Pedro negou, chicote cantou, feridas abertas, prego no punho, mas ele me ensina que a nossa dor não é nada, as nossas feridas não são nada para nos paralisar de adorar. É por isso que eu me irrito quando eu vejo alguém chegando no culto, dobrando a perna, fazendo um bico, cruzando o braço e dizendo: a cantora pode esgoelar, os músicos podem tocar as mais belas melodias, o conjunto pode cantar do templo abrir o céu, o pregador pode suar a sola do pé. Hoje eu não dou glória a Deus por nada, é porque você não valoriza o Cristo na cruz. O Cristo na cruz estava ferido, mas adorou, machucado, mas adorou, sangrando, mas adorou, furado, mas adorou. E aí tem alguém com a vida boa e dizendo: eu não adoro porque eu estou chateado. Deixa o seu chateado para lá, aqui dentro é para entrar, como foi lido aqui, entrar pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Aqui é lugar de adorar a ele. Eu não sei se você tem glória a Deus, eu não sei se você trouxe aleluia, mas eu queria te convidar a levantar a mão nessa noite fria como está, e por alguns segundos, não sei se vai te incomodar ou não, mas você desce glória a Deus e aleluia, porque Jesus adorou, porque nós não adoraremos. Abre a tua boca e adore a Ele. Aremaia céu, Erebaia sobre, Eremancho que céu. Se eu fosse você, eu adorava a Jesus aqui hoje, porque o que você chora não é nada comparado ao que Ele sofreu, o que você sofre não é nada comparado ao que Ele sentiu, o que você sente não é nada comparado ao que Ele suportou, o que você suportou não é nada comparado ao que Ele padeceu, mas Ele adorou a Deus. Ereia céu. Jesus adorou. Jesus adorou sabendo que ia morrer. Jesus adorou sabendo que Judas o traiu. Jesus adorou sabendo que Pedro negou. Jesus o adorou. Adoração não
pode estar atrelada ao meu momento. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. A adoração não pode estar atrelada ao meu momento, porque Deus é atemporal. O meu momento não muda Deus. O meu momento não muda Deus. O meu momento não muda Deus. Em tempos de guerra, Ele é Deus. Em tempos de choro, Ele é Deus. Em tempos de dor, Ele é Deus. Em tempos de traição, me ajuda aqui, Jesus, Ele é Deus. Em tempos de abandono, Ele é Deus. Em tempos de ferida, Ele é Deus. Em tempo de noite mal dormida, Ele é Deus. Com dívida, Ele é Deus. Sem ter o que comer, Ele é Deus. Então Ele está dizendo: entre, me adora, me adora, me adora. Oh, glória. Porque a adoração não quer dizer que Deus depende de mim, mas a adoração quer dizer que eu dependo dele. Tem gente que diz: eu não vou adorar, irmão, não é a mim, nem a ninguém aqui que está adorando, não é ele. Quando eu adoro na dor, eu estou dizendo: Deus, eu estou sofrendo, mas eu dependo. Quando você adora chorando, você está dizendo: Deus, eu estou chorando, mas eu dependo. Quando você adora com dívida que você não sabe de onde vai vir o socorro, você diz: Deus, eu preciso de um socorro, mas eu vou adorar porque eu dependo. A minha casa depende de ti, minha família depende de ti, meu ministério depende de ti, minha vida depende de ti. Eu não sei se você é dependente, mas se você for, levante a tua mão esquerda, direita para o céu e dê um glória a Deus aqui hoje. Nós dependemos de ti. Só que Jesus no alto da cruz, e agora de fato eu encerrei, Ele vai dizer a palavra, a frase, que carrega o maior efeito de amor. Eu ouso em dizer uma verdade, que às vezes passa desapercebido. Nenhum filho ouviu de uma mãe ou de um pai uma palavra com tanto amor quanto a que Jesus falou. Nenhum pai ou uma mãe já ouviu de um filho uma palavra com tanto amor quanto a que Jesus falou. Eu sou pai recente, meu filho está prestes a completar 4 meses, e nesse último mês, é o mês que o pediatra falou, agora ele começa a ter percepção de quem é pai e quem é mãe. E é tão interessante que a gente chega, quem é pai e quem é mãe aqui sabe, e já viveu o que eu estou vivendo agora. Você chega em casa, você vai no carrinho dele, e aí ele abre um sorriso para você. Não falou uma palavra. Ou ele se assustou, ou ele está dizendo que me ama. Mas nada disso se compara ao que Cristo falou por mim e por você. Quando Ele no alto da cruz, sabendo que todas as coisas já estavam findas, o texto que lemos, Ele disse: está consumado. Essa fala é recheada de amor. Erebacel e raias. Oh Jesus, eu te amo demais. Essa fala, e eu sinto tanto Ele dentro dessa igreja. Essa fala está consumado, ou na linguagem original, tetelestai, é uma fala, ou um termo que não era usado somente em uma conversa, mas na verdade, em multitarefas era utilizado a fala tetelestai, está consumado. O escritor Hernandes Dias Lopes, e reverendo da presbiteriana, ele escreve um livro e ele pontua 3 coisas, e eu trouxe isso para cá. Há 3 coisas pelo menos que o tetelestai, ou está consumado, era utilizado. A primeira era quando o pai olhava para o filho, e exemplificando para aqui hoje, o pai olha para o filho e diz assim: filho, eu preciso que você vá na padaria, compre pão, mortadela, presunto, queijo, requeijão e traga para a gente tomar um café. O filho vai,
compra o pão, compra a mortadela, compra o presunto, compra o queijo, compra o requeijão. Chega em casa com a sacola, coloca na mesa e diz: Pai, tetelestai, está consumado, eu fiz o que o Senhor mandou. É quando a mãe olha para a filha e diz assim: filha, seu quarto está um pouquinho bagunçado, você precisa dar uma ajeitada aí. Aí a filha ajeita, coloca tudo no lugar, dobra as roupas, guarda tudo. Chega na mãe e diz: mãe, tetelestai, eu fiz o que a senhora mandou fazer. Quando o pai olha para o filho e diz: filho, leve o lixo, o filho leva, enche a garrafa de água, o filho enche, faz a tarefa, conclui a tarefa e diz: tetelestai, eu fiz o que o meu pai mandou eu fazer. O segundo era quando você compra uma casa. Nos nossos dias, você financia em 300 e lá vai meses. E quando você chega na última prestação, e após pagar a última prestação, era carimbado na sua dívida, um carimbo escrito: tetelestai, está consumado, a dívida foi paga, não deve mais nada. Terceiro, quando guerreiros se reuniam para gladiar com outros inimigos, e após vencer a batalha, eles se uniam e davam um brado, e nesse brado eles diziam: tetelestai, vencemos a guerra. Quando Jesus no alto da cruz ele liberou tetelestai, ou está consumado, ele está dizendo para o Pai: eu obedeci o que o Senhor mandou. O que o Senhor mandou fazer, eu fiz. O que o Senhor mandou cumprir, eu cumpri. Nenhum filho seria tão obediente ao ponto de fazer o que ele fez. Você pode ser um filho ou uma filha tão obediente que os seus pais se encham de orgulho de você, mas nenhum de nós seríamos capazes de obedecer a ordenança desse pai, mas ele fez o que o pai mandou. Quando ele bradou tetelestai, havia uma dívida que só um sangue carmesim, que só um cordeiro sem mancha, que só alguém sem pecado poderia pagar. Mas quando ele bradou tetelestai, Paulo vai dizer à igreja de Colosso que ele pegou a cédula que era a dívida contra nós, riscou-a e cravou-a na cruz, dizendo: paguei a dívida. Quando ele bradou tetelestai, havia uma guerra no mundo espiritual. Esses dias, pastor Tiago, eu ouvi um equivocado dizendo que a maior alegria do diabo foi ver Jesus na cruz. Não. A maior luta do diabo foi para tirar Jesus da cruz. Olha para a guerra de saber quem vai crucificar ele. Leva para um governador, leva para o outro governador, leva para um, leva para o outro, e ninguém resolve. Uma multidão abaixo diz: desça. Um pendurado ao lado diz: nos tire. Havia tudo ali pressionando-o para sair. Uma guerra no âmbito espiritual. Desça daí, saia daí, desça daí. O diabo fez de tudo para que Jesus descesse da cruz. Havia uma guerra. Esses dias saiu uma norma e um ranking sobre os exércitos mais poderosos do mundo. O Brasil é o 11º. Acima vários exércitos de várias nações: exército americano, exército russo, exército chinês e tantos outros. Mas nenhum desses venceria essa guerra. Mas quando ele bradou tetelestai, sem ter uma espada ou um escudo na mão, sem ter uma lança qualquer, ele venceu uma guerra que ninguém aqui venceria. Aí quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8 e no versículo 1, ele nos alegra, porque ele diz: portanto agora nenhuma condenação há. Sabe o que Paulo está dizendo? O que era para a gente fazer, ele fez. O que era para nós pagarmos, ele pagou. E o que era para nós guerrearmos, ele guerreou.
É por isso que eu tenho a liberdade que eu tenho. É por isso que você tem a liberdade que você tem. É por isso que nós podemos nos reunir aqui hoje, nesse domingo, levantar a nossa voz em adoração, porque Ele cumpriu a missão, Ele pagou a dívida e Ele venceu a guerra que era nossa. Agora eu queria que você olhasse para quem está do seu lado, e agora você não vai ganhar pão, mas você vai liberar uma palavra profética e diga: se alegre. Não, você não disse forte, você disse mais forte para ganhar pão. Diga agora, diga: se alegre. Porque Jesus já fez tudo que era para você fazer. Oh, glória a Deus. Aí o que é encantador é que alguém chega na vida que Cristo fez o que fez, e ele diz: eu não vou fazer nada por ele. Já pensou ele cumprir uma missão que ninguém cumpriria, pagar uma dívida que ninguém pagaria, vencer uma guerra que ninguém venceria, e ao final das contas ele ver a gente desistir por qualquer coisa? Essa noite, olhe para mim aqui, olhe para mim aqui, olhe para mim aqui, olhe para mim aqui. Essa noite, o que Cristo reservou para os nossos corações não é apenas bênçãos no âmbito físico e material. O que Ele reservou para nós hoje é uma injeção de ânimo, para que nós venhamos caminhar e prosseguir, sabendo que o maior preço já foi pago, e que não existe o que eu possa fazer para retribuir, se não ser fiel e combater o bom combate. Eu vejo que hoje Deus, Ele está dando alegria para tristes, força para o fraco, ânimo para o desanimado, caminho para o perdido. E hoje Ele está com a porta da graça aberta, dizendo: aquele que quiser, passe por ela hoje. Sentado como está, feche os teus olhos. Com os olhos fechados, curve a sua cabeça. Pai de amor e de bondade, em tua presença mais uma vez eu estou, e eu levanto a minha voz diante do altar que o Senhor me permite pisar pela primeira vez. Eu estou, Senhor, o que no meu coração estava, a igreja foi passado. Mas eu quero te pedir hoje, pela bondade da tua parte, pelo amor que há em ti, sobre essas irmãs, ó Pai, sobre esses obreiros, sobre esses valentes, sobre esses jovens e adolescentes, do maior ao menor, do mais forte ao mais fraco. Deus, eu te peço que a cruz venha a ser diária em nós, e que não venhamos esquecer que nada se compara ao que o Senhor passou por amor. E nessa noite eu te peço, Pai, visita esse coração, visita essa alma, e que a tua paz reine sobre nós. Faça-nos entender que tudo isso fizeste para que possamos te servir. E nessa hora eu te peço, se é alguém afastado dos teus caminhos, aprisionados pelas agarras do inimigo, pressionado pelas pressões mundanas, eu peço: despedaça qualquer jugo, despedaça todo marasmo, todo embaraço, todo agrilhão, toda cadeia, toda pressão, e faça entender o valor que há na cruz do Senhor. O Senhor nos deu vitória na cruz, o Senhor nos livrou da dívida na cruz, o Senhor nos deu amor na cruz. E nessa hora eu peço, onde há um coração necessitado, a tua palavra diz que o Senhor visita como uma espada até as juntas e a medula, e convence o homem. Nessa hora eu te peço, Espírito Santo, tens liberdade aqui, e pelo poder do teu santo nome, visita os nossos corações, para a glória do teu nome,
É o que eu te peço e já te agradeço. Se você crê, diga amém. Se você crê, se coloque de pé. Nessa hora, eu não sei se há, mas se existe alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, essa é a sua oportunidade. Eu queria que levantasse a mão para o céu, só quem serve a Jesus. Levante a mão alto para o céu. Levante mais alto sua mão para o céu. Abaixe. Levantasse a mão para o céu, só quem está arrependido de aceitar Jesus. Cuidado. E agora levantasse a mão para o céu, no mais alto céu. Quem sabe que Jesus foi a melhor escolha da sua vida. Nessa hora eu não sei se aqui há alguém que não serve ao Senhor, mas eu quero te dizer, o Cristo a qual eu preguei aqui e qual nós servimos, Ele tem uma vida nele para você. E se alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão que eu quero orar por você. Se alguém que quer se reconciliar com o Senhor, levante a sua mão que eu quero orar por você. A minha parte é te convidar, a sua é aceitar. Todos nós um dia decidimos, e a palavra do Senhor diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Levante a sua mão, você que quer aceitar a Cristo hoje como seu único Salvador e suficiente Senhor. Alguém? Se não tem, que Deus te dê uma nova oportunidade. Você que pode, diga bem forte, diga eu. Tá fraco, diga eu. Vou valorizar a cruz de Cristo. Se isso é verdade, dê glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Passe lá no final e abençoe também minha casa. Obrigado, pastor Tiago. Obrigado, família.